Este é o Café com Cirurgia, sejam muito bem-vindos. Eu sou Charles Howen, sou cirurgião bucomaxilofacial, atuante basicamente na área da cirurgia oral menor, atuo também em cirurgias de maior porte, cirurgia ortognática, cirurgias hospitalares em geral. Porém, o foco aqui meu hoje é melhorar a qualidade dos atendimentos de você, cirurgião dentista, você acadêmico de odontologia, você que tem interesse em aprimorar as suas técnicas de cirurgia oral menor do consultório. Então é para você que eu venho trazer esse recado hoje. Pessoal, essa é a segunda live do Café com Cirurgia, um projeto que vai se solidificar e que vai ocorrer todas as quartas-feiras. Então, toda quarta de manhã estaremos aqui, eu, o meu café, os nossos temas de maior interesse e uma discussão aberta, muito honesta, muito pautada em literatura científica e realidade clínica a respeito de cirurgia oral no consultório. Semana passada nós falamos sobre planejamentos de terceiros molares, o que a gente precisa saber, o que é importante saber quando eu planejo uma cirurgia de terceiro molar. Pincelei alguns pontos e um dos pontos que foi mencionado é de fato os terceiros molares próximos ao canal mandibular e por consequência próximos ao nervo alveolar inferior. Isso é um grande problema nos consultórios. Eu acho que muito provavelmente você que tem consultório, que atua em clínica, que está na graduação eventualmente, já teve essa dúvida e já se deparou diante de alguma situação em que você tinha um terceiro molar que na radiografia panorâmica já denotava uma proximidade com o canal mandibular, já, por consequência com o nervo alveolar inferior. Os pacientes chegam eventualmente para a gente com esse receio, e muitas vezes eu percebo que os pacientes estão mal orientados. Eventualmente esses pacientes eles chegam ali com dúvidas a respeito, será que eu vou ficar com uma paralisia facial? Eu não quero tirar esse dente, doutor. Eu vim aqui te procurar para saber o que a gente pode fazer para não tirar esse dente, porque o colega acabou falando que eu vou ficar com o lábio travado, que eu vou ficar com a minha expressão facial alterada. E isso me preocupa bastante, porque eu entendo que é um procedimento que precisa ser feito com muito cuidado, é um procedimento que precisa ser muito bem planejado, executado, mas é muito importante que o paciente ele saiba exatamente as consequências potenciais reais da realização desse procedimento. E a gente sabe que, e vamos explanar um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso, que a consequência possível não é uma paralisia facial. Você tirar um terceiro molar perto do nervo, mesmo na pior das hipóteses cirúrgicas plausíveis, não vai fazer com que o teu paciente altere a mímica facial. Este nervo ali responsável, ele não tem essa capacidade de bloquear algum tipo de função motora facial. Então, para isso, eu acho que para a gente começar a entender esse conceito de planejar um dente que está muito perto do nervo, eu acho que o principal ponto que a gente tem é fazer uma boa avaliação pré-operatória. Cara, você precisa despender um bom tempo com o teu paciente, entender muito bem o perfil desse paciente, qual que é o grau de compreensão que esse paciente pode ter a respeito do teu procedimento, as possíveis intercorrências, para que você consiga ali ter um sucesso ali pelo menos no manejo, na relação, e se ocorrer alguma intercorrência, você ter um paciente muito bem orientado. Os pacientes que eu percebo que chegam de outros profissionais com muita mágoa, de sabores, assim, pela experiência que tiveram, eles chegam porque eles não foram orientados previamente em relação à condição que eles tinham. Eles tinham um siso perto do nervo, ele foi removido muitas vezes sem a devida atenção para essa situação e eles acabaram tendo uma complicação por conta disso. E aí eles carregam essa mágoa da não informação, da falta de conversa inicial. E nós vivemos atualmente uma epidemia de imediatismo. Nós queremos tudo para ontem, tudo é urgente, acaba alguns da anamnese, de um bom exame clínico, acabam sendo negligenciados.
Voltei. Tive uma instabilidade de Wi-Fi aqui, gente. Peço desculpas. Então, onde eu estava? Sobre a orientação do paciente. O paciente ele precisa entender o que ele tem. Você precisa ser muito honesto com o paciente. Ser honesto com o paciente não significa assustar o paciente. Não significa criar temores no paciente, né? E nem criar um sensacionalismo a respeito do que esse paciente tem de fato. É muito importante você ser transparente. E aí, você tem que entender nessa avaliação pré-operatória todos os riscos, né? Qual que é a chance real que você tem de complicações. O que a gente tem no terceiro molar? A gente sabe que o terceiro molar é um inferior, é um dente que se posiciona muito posterior na mandíbula. E como ele está posterior na mandíbula, ele está muito próximo à região em que existe uma transição entre o ramo e o corpo da mandíbula, fazendo com que nessa transição, aquela curvatura que o canal mandibular percorre, né, ela pode estar próxima, eventualmente, da raiz desse dente, na maioria dos casos da raiz do dente. Dificilmente você vai ter uma proximidade do canal mandibular da coroa do seu dente. Isso é um ponto positivo para nós. Então, geralmente, os contatos que a gente vê à proximidade é próximo da porção mais apical radicular. Outra coisa que a gente tem que avaliar é entender que a radiografia panorâmica ela não é um exame que me entrega tanta informação. Neste paciente que geralmente chega para a gente com uma radiografia panorâmica, geralmente ele vem ali, né, já com ela, ou é o primeiro exame que a gente pede, a gente não vai ter uma segurança diagnóstica para determinar exatamente qual que é a posição desse dente em relação ao nervo, apenas com a panorâmica. Existem muitos trabalhos na literatura que remontam ali mais a década de 90, década de 80, em que era muito difícil o acesso à tomografia e alguns parâmetros eram considerados para se determinar a proximidade da raiz do dente com o canal mandibular. Porém, sabe-se que não são parâmetros muito seguros e hoje, com o amplo acesso à tomografia computadorizada, a CONIBIM, a gente tem ela como o exame padrão ouro para a gente determinar exatamente qual que é a posição desse dente em relação ao nervo, né? Então, a gente vai ter ali na tomografia a capacidade de determinar a real proximidade, se existe ali pelo menos 1 milímetro, 2 milímetros de distância desse canal e ter uma noção tridimensional para saber em que lado que está o nervo, em que lado que está o canal mandibular propriamente dito. Ele está mais porlingual? Ele está exatamente abaixo da raiz do dente? Ou ele está por vestibular? Né? A gente sabe que se ele estiver mais porlingual, a chance de nós lesarmos esse nervo é menor. Porque por onde que é o nosso acesso cirúrgico para tirar o dente? Nosso acesso é por vestibular. Então, como nós acessamos o dente por vestibular, entendendo que aquele nervo está por lingual, me dá uma margem de segurança para trabalhar sempre aquém da raiz do dente, né? Eu não passar nenhum instrumental através da raiz do dente, eu não aprofundar muito nenhuma osteotomia, nenhuma odontosecção, nenhuma posicionamento de alavanca, e aí eu vou ter segurança, né, de não introduzir nenhum instrumental diretamente à estrutura do canal mandibular. Aí eu vou para outras questões anatômicas, né? Por exemplo, qual que é o formato dessa raiz? Qual que é o comprimento dessa raiz? Se essa raiz está dilacerada, eventualmente, se tem uma curvatura próxima do canal mandibular, se essa raiz é um pouco mais larga lá no ápice, eventualmente, você vai ter raízes que têm essa estrutura um pouco mais volumosa no terço apical. Você vai ter raízes que estão muito divergentes uma das outras e é muito difícil você remover elas sem uma boa odontosecção. E aí você necessita entrar com broca em uma região de maior risco. Então tudo isso vai somando, né, ao critério ali de determinação do real risco de você gerar aí um dano à estrutura do nervo. Vamos falar sobre exatamente o que seria esse dano à estrutura do nervo. A gente precisa deixar claro para o nosso paciente, né? O dentista precisa conhecer anatomia, precisa conhecer
a lógica fisiológica por trás dos nervos cranianos. Nós sabemos que o nervo alveolar inferior, o tão temido dentro dessa proximidade com o canal mandibular, é uma ramificação, a terceira ramificação do quinto par craniano, também chamado nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo, ele é um nervo propriamente sensorial e motor. Porém, ele tem diversos ramos. Alguns são sensoriais e outros são motores. O ramo do alveolar inferior, ele já é uma ramificação do nervo mandibular, que é essencialmente sensitiva. Ou seja, ele somente carrega fibras que vão fazer a transmissão de fenômenos de toque, de sensação de pressão, de sensação de dor propriamente dita, de sensação de calor, frio. Então, um paciente que tenha uma lesão nesse nervo, ele apenas vai apresentar alterações sensitivas. Ele não vai apresentar nenhuma alteração motora. E é isso que a gente tem que botar na cabeça do nosso paciente. Ele não vai ficar com a boca torta, com o lado caído, ele não vai ter alteração na fala, ele não vai ter alteração na mastigação, ele vai ter todas as funções preservadas. Porém, a alteração sensitiva pode acontecer se, numa fatalidade, ocorrer uma lesão desse nervo. Alterações sensitivas são desconfortáveis? São. Estar com o lábio dormente é muito chato. Em alguns casos mais graves, lesão ao nervo alveolar inferior pode causar alterações como sensações de disestesias, sensações de queimação, formigamentos muito desconfortáveis, eventualmente quadros de dor crônica. Isso é o nosso maior receio. Eu não tenho tanto medo de parestesia, de sensação de amortecimento, quanto eu tenho medo real de sensação de dor crônica. Isso é uma preocupação muito grande. E a gente já vai explanar um pouquinho sobre isso. Perfeito? Então, o paciente compreendendo exatamente qual que é a situação que pode acontecer com ele diante da extração, a gente vai determinar o custo-benefício das extrações. Extrair ou não extrair? Muitos perguntaram no enquete lá, assim, eu falei, e aí, como que faz para evitar parestesia? Alguns, até pacientes responderam assim, tem um paciente que eu contraindiquei a extração, e ele comentou assim, é só não extrair. Eu falei assim, no teu caso sim, no teu caso eu acredito que não extrair foi a melhor saída que a gente encontrou. Alguns pacientes se beneficiam de técnicas mais conservadoras, e quando eu digo conservadoras eu falo entre aspas, que seriam as coronectomias. Gente, coronectomia é um procedimento em que a gente remove apenas a coroa do dente. A coronectomia, ela é muito, eu digo que é um procedimento muito sagaz, porque ela remete à ideia de que você está tratando um processo patológico ou impedindo um futuro processo patológico associado ao terceiro molar. E nós sabemos que a maioria desses processos patológicos estão relacionados à coroa do dente. Seja pelo contato da coroa do dente com o dente vizinho, seja por um processo de lesão cariosa naquela coroa que está parcialmente exposta com dificuldade de higienização, seja por uma formação de um cisto ou tumor de origem odontogênica que está mais relacionado a estruturas celulares relacionadas à coroa. Então, a coronectomia ela vem com um princípio de você fazer a remoção dessa porção para que você consiga eliminar os processos patológicos ou já instalados, ou então facilitar o processo de cicatrização e evitar processos patológicos futuros. Pois bem, nesse sentido a gente tem uma linha de raciocínio favorável à coronectomia. Mas para que a coronectomia funcione, nós temos que ter uma posição daquele dente que favoreça a remoção apenas da coroa, de modo que as raízes elas fiquem estáveis, não ocorra luxação dessas raízes e eu consiga que seja formado um tecido ósseo de cicatrização acima dessas raízes e essas raízes acabem sepultadas.
Se a gente levar isso como um critério de seleção muito pragmático e respeitá-lo, nós vamos ter um índice muito baixo de indicação de coronectomia. A gente vai observar que a maioria dos pacientes não tem raízes com uma posição tão favorável a um sepultamento assim. Então, tenho a coronectomia sempre como uma opção, porém, eu levo ela com uma carta do baralho para situações muito específicas, em que existe uma posição de risco muito grande de lesão do nervo, assim aquele contato íntimo, muito íntimo, ou uma posição que o nervo esteja mais por vestibular, o que dificulta muitas vezes a nossa a atuação dos nossos instrumentos, porque como a gente entra por vestibular, se o nervo estiver por vestibular ao dente, eu precisaria passar por cima desse nervo para poder chegar no dente, então isso dificulta bastante a técnica. Então eu deixo a coronectomia para situações muito específicas, né? A gente vai ter um material específico para isso, para compartilhar com vocês também. Por isso, a gente precisa discutir esse caso, geralmente, com o paciente e deixar isso muito aberto, né? Quando a gente tem a possibilidade de fazer um procedimento, eu tenho um dente que tem uma clara indicação de extração, o paciente vai se beneficiar daquela extração, né? Eu vou evitar problemas patológicos futuros, cárie no dente adjacente, cárie no próprio dente, formação de cisto ou tumor, né? Uma infecção recorrente por conta de pericoronarite. Tudo isso vai pesando na balança da indicação de extração. Esse paciente ele tem consciência de que ele tem um problema de saúde para ser resolvido. Esse problema de saúde apresenta um risco inerente à posição anatômica. Esse risco não está relacionado a nenhuma iatrogenia que o dentista vá cometer. Ele é inerente à posição anatômica. E que esse dentista, no caso vocês, ele vai realizar e executar todos os processos básicos cirúrgicos para evitar que essa complicação ocorra, né? E deixando isso muito claro, eu acredito que você consegue uma margem de segurança para você trabalhar mais tranquilo. E aí chegou o grande dia da cirurgia, né? Você pesou os prós e contras, entendeu que aquele dente ele vale a pena ser removido, né? Ele está numa posição que não é tão, não tem um risco tão grande de remoção. Por exemplo, a raiz está mais por vestibular, ela tem um contato com o nervo, mas ele está mais por lingual, né? E você vai executar o procedimento. Como que você vai fazer esse procedimento? Você tem que se preparar para um procedimento que ele é atípico, né? Eu tiro o siso de rotina, eu coloco a alavanca, faço uma luxação e o siso sai tranquilo, né? Essa faz parte da minha rotina. Quando você for fazer um siso que está perto do nervo, esquece, né? A tua rotina vai ser outra. A tua rotina vai ser diferente. Você vai ter que entender que aquele dente ele tem que sair leve. Ele tem que sair uma técnica cirúrgica assim, que aquela raiz ela saia sem nenhuma compressão das paredes alveolares adjacentes, que eu não precise colocar um instrumento muito apical para trazer aquela raiz, né? Eu preciso cuidar exatamente e planejar onde vão ser feitas as minhas ostectomias de alívio para a posição de alavanca. Eu vou ter que cuidar para que a minha broca não transfixe de forma alguma nenhuma estrutura radicular, né? Para que eu entenda que, pelo menos, os meus instrumentos não causaram nenhum tipo de dano ao feixe vasculonervoso do nervo alveolar inferior, né? Como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma boa incisão, um descolamento mucoperiosteal bastante generoso. Eu vou visualizar aquela estrutura adjacente ao dente. Vou fazer uma boa remoção óssea, que eu consiga enxergar a coroa, evidentemente, que eu consiga visualizar a junção amelocementária, que eu consiga determinar exatamente a angulação que estão aquelas raízes, obviamente norteado já previamente pela tomografia, mas que eu consiga visualizar isso clinicamente para me assegurar dessa posição, para que eu consiga remover totalmente a coroa, deixar essas raízes ali de uma maneira fácil de visualização. Se elas tiverem divergência entre elas ou forem muito largas, eu vou fazer
odontosecção nas raízes também. Eu vou fazer um bom alívio de canaleta vestibular se o dente tiver se o nervo tiver por lingual, né, e o dente tiver mais por vestibular, para que o meu movimento de luxação seja muito sutil. Em dentes perto do nervo, vocês nunca vão posicionar a alavanca e gerar grandes compressões. Essas compressões com a alavanca podem e provavelmente irão causar ali um dano a essa estrutura do nervo, né? E aí você tem ali, se esse dente tinha uma proximidade apenas de contato com o nervo, você realizou uma extração atraumática, que a gente chama, né? Atraumática é um nome ótimo, né? Eu uso atraumática, os pacientes olham, atraumática, doutor? Eu falo, menos traumática, minimamente traumática, né? Mas entendo que eu não vou gerar uma grande compressão alveolar, a chance de eu ter um dano ao meu nervo é muito menor do que uma extração abrupta, gerando grandes compressões, sem entender exatamente onde está a posição. Será que o nervo está por lingual? Será que está por vestibular? Né? Está nas escuras em relação àquilo. Beleza. Segue o processo. Você executa uma boa sutura, um retalho, né? Não acredito que seja necessário você ter uma medicação preemptiva, assim, né? A gente sempre trabalha com dexametasona pré-operatória para esses pacientes por conta de reação inflamatória em geral, e provavelmente esse paciente se beneficie do uso dessa dexametasona, caso tenha ali uma inflamação próxima à fibra nervosa. Essa dexametasona que você fez pré-operatória já vai ter um grande benefício. E aí eu vou passar, mas eu não acho necessário você entrar com nenhuma medicação para parestesia, sendo que ainda não foi diagnosticada, né? O paciente segue no pós-operatório e eu observo ele 1 hora, 2 horas, já é para anestesia ir passando, mas eu sempre deixo para o dia seguinte. No dia seguinte eu pergunto, querido paciente, como que você está? Você está com dor? Como é que está o inchaço? E me conta, como é que está a sensibilidade do teu lábio? Voltou? Está com algum tipo de sensação de amortecimento ainda, um formigamento, alguma alteração? E aí esse paciente pode relatar ali, doutor, eu estou com o lábio um pouco dormente, não voltou ainda da anestesia, como deveria, né? E aí a gente pode entrar ali com algumas medicações, que, embora alguns estudos não reforcem tanto o seu uso, tem muita controvérsia a respeito, principalmente de vitamina de complexo B, utilização ali dessas medicações, a gente acha interessante, porque demonstra que você está atento ao problema do paciente, demonstra empatia, e existe muita característica do efeito placebo também, daquele paciente entender, se acalmar e se tranquilizar. Falando assim, eu estou com o lábio dormente, mas existe uma medicação que eu estou fazendo uso e ela está tratando esse meu problema. E aí, às vezes, um problema que no curso natural iria melhorar de qualquer forma, pode ser que o paciente associe ao uso dessa medicação. O que a gente tem na literatura para tratamento de problemas de sensoriais já instalados após o trauma, que de fato a gente tem como relevância científica a laser terapia de baixa intensidade, que tem muitos estudos que mostram a sua eficácia. Nós temos também a acupuntura como um método alternativo. Alguns pacientes, e eu já tive a experiência também, se beneficiam muito dessas manobras, essas terapias de acupuntura. E a orientação é acalmar o paciente, é mostrar segurança. Aquela conversa prévia que você teve vale ouro, porque um paciente que não foi avisado da possibilidade, se ele desenvolver aí uma parestesia, uma alteração sensorial, ele vai ficar muito chateado. E é o que eu percebo. Quando os pacientes chegam aqui de outros profissionais, eventualmente, que não foram avisados que eles poderiam estar com parestesia, eles chegam muito magoados e a relação já fica bem pesada. Porque quando você tem uma parestesia e você fala com o paciente, putz, é verdade, olha só, então, o teu dente estava perto do nervo, eu até esqueci de comentar contigo. Tava pertinho do nervo, mas é normal, tá? Fica tranquilo. O paciente vai olhar e falar, poxa, você podia ter me falado antes.
né? Existem pacientes que chegam ao extremo de falar assim, se eu soubesse que teria chance de ficar com alteração, eu não teria feito o procedimento. Porque depois de já feito, é fácil falar isso, né? Então, tome muito cuidado, principalmente na avaliação inicial. Com relação a entender esse fenômeno, né, exatamente o que acontece com o nervo, nós temos que, eu sempre faço uma analogia para o paciente bem simplista. Falo, paciente, o nervo é como se fosse um cabo elétrico. Imagina uma fiação elétrica passando por baixo da terra, né? Dentro desse cabo existem diversos microfiozinhos, que são os axônios, né? Se eu vou fazer um procedimento próximo a ele, existe uma chance de eu comprimir esse cabo, né, esse nervo, e eu gerar aí uma lesão a esses fiozinhos. Pode ser apenas uma lesão inflamatória de compressão, né, então eu posso apenas apertar um pouquinho e desorganizar a funcionalidade temporariamente dessa transição, desse estímulo elétrico ali. Isso gera uma alteração sensitiva muito temporária. Tem paciente que fica 2, 3 dias com alteração sensitiva e depois volta. Agora, se eu tiver uma lesão maior, né, eu romper algum desses fiozinhos, pode ser que demore mais tempo para eles cicatrizarem e voltarem à normalidade. Agora, se eu tiver um acidente em que todo o cabo elétrico, no caso é o nervo, ele seja rompido, aí provavelmente com um acidente desse eu tenha uma parestesia muito prolongada ou até uma parestesia definitiva, ou em casos mais graves, a formação ali de um neuroma ou de um schwannoma, que são tumores benignos, porém que causam fenômenos, alterações sensoriais muito graves, muito difíceis de tratar, porque geram dor crônica, estímulos elétricos descontrolados, sensação de choque, de queimação. Então, aí eu vou ter problemas maiores. Porém, tudo que eu falei para vocês antes é para prevenir esse tipo de situação. Um correto diagnóstico, uma correta indicação do custo-benefício da remoção do acidente e a técnica cirúrgica o mais leve, o mais delicada possível, para que você não tenha nenhum instrumental teu tocando dentro do nervo. Porque o contato da raiz com o nervo, ele não vai levar aí a uma ruptura total do nervo. O contato da raiz do nervo vai gerar uma compressão, pode até gerar uma axonotimese, que é um rompimento de alguns axônios, mas a tendência dessas lesões é recuperar com o passar do tempo, né? Então, dificilmente você vai ter um quadro grave de uma parestesia definitiva seguindo esses passos. Perfeito? Né? Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando a gente tem uma situação clínica como essa. Eu quero mostrar para vocês um caso, eu vou precisar um pouquinho de ajuda para a gente virar a tela. Deixa eu só projetar aqui, duplicar. Um caso muito interessante, né, que ele foi um caso operado, acho que já faz um ano e pouco aqui no consultório. Aí, perfeito. Olha só, vamos só desligar esse LED. Aí, show de bola. Acho que dá para desligar o outro também. E daí já fica... Esse caso aqui ele é muito interessante, eu gosto bastante dele, porque essa pacientinha, se a gente olhar ali numa reconstrução panorâmica, paga por gentileza. Aí, bem melhor. Se a gente olhar ela numa reconstrução panorâmica, nós vamos observar que a gente tem um terceiro molar aqui, um 38, uma posição, se a gente observa diretamente a panorâmica, até não se assusta tanto com a posição, né? Esse dente ele está ali, segundo o Perry Gregory, né, numa classe B, né, em relação ao dente vizinho, ele não está impactado no ramo, né, é um dente vertical, teoricamente, um dente que você olha e fala, tranquilo, um dente vertical, porém a posição dele no bordo posterior da mandíbula favoreceu com que ele tivesse uma proximidade muito grande com o nervo alveolar inferior. Percebam, gente,
que essa posição com o alveolar inferior, num corte 3D aqui, ela é muito íntima, né? Então, um 3D na transparência, a gente observa, né, que ele está passando praticamente, você olha e fala, cara, está passando por dentro, chega a gerar estranheza, assim, até, né? Parece até que está errado a tomografia. E observem, gente, que ela estava com um bracket aqui, colado nesse terceiro molar. Qual que é o histórico dessa paciente? Ela chegou falando que já há mais de 5 anos ela estava nessa caminhada, nessa luta, para tratar esse dente. Ela tinha pericoronarite recorrente, ou seja, estava com bastante inflamação, a mucosa alveolar ali estava bastante machucada, né? Ela tinha muita dificuldade de higienização nessa região e outros colegas teriam sugerido para ela o tracionamento, né, desse dente, buscando através do tracionamento levar esse dente para uma posição mais superior, fazendo com que lentamente, né, ele fosse afastado da região do nervo alveolar inferior. Se a gente for observar os cortes parassagitais, a gente vai ver um pouquinho mais de precisão aqui exatamente no pontinho amarelo aqui, que é onde o software desenhou ali a estrutura do nervo. Nós vamos ver com mais precisão exatamente onde que estava a estrutura do alveolar inferior dessa pacientinha. Então, muito, 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 muito próximo, né, em íntimo contato realmente, né? As raízes desse dente praticamente levavam aí, né, a uma cobertura total, né? Elas eram raízes com uma leve dilaceração no ápice, né, e elas cercavam o nervo. Então, o nervo estava literalmente passando entre as raízes e raízes que se fechavam ali no ápice, né, gerando aí uma dificuldade técnica muito grande para a gente fazer a remoção desse dente. O que a gente teve, né, diante do histórico da paciente, mencionar que estava tentando fazer um tracionamento, de ter um processo infeccioso crônico aqui, já tem uma evolução muito ruim já ao longo dos últimos meses, ela não teve sucesso no tracionamento. Eu acredito que o tracionamento, eu já vi alguns, eu não tenho experiência prática com isso, a maioria dos casos eu consegui resolver removendo o dente, mas o tracionamento poderia fazer sentido se houvesse uma ancoragem esquelética mais alta aqui, né, no buccal shelf, para levar esse dente através de mini implantes, talvez conseguiria. Porém, a paciente já estava cansada, ela já falou que ela queria uma resolução mais definitiva do caso. Então, nós optamos por uma técnica cirúrgica muito, muito delicada, em que foi feita a remoção daquele bracket, foi feita a remoção da coroa do dente. Em seguida, nós fizemos a secção das raízes, removendo primeiro a raiz vestibular. Foi feita uma ostectomia bastante agressiva aqui. Não fomos nada conservadores na remoção óssea vestibular dela, né? Então a gente tirou o osso para valer mesmo aqui da vestibular, para conseguir remover essa raiz praticamente numa visão direta. E a partir do momento que eu consegui remover essa raiz numa visão direta, eu consegui visualizar exatamente onde estava o feixe do alveolar inferior, para que pudesse ser realizada a exodontia de maneira atraumática, minimamente traumática na prática, da raiz lingual. Fazendo a remoção das duas raízes com muito cuidado, muita delicadeza, não utilizamos alavancas, utilizamos instrumentos muito finos, né, instrumentais específicos para a exodontia traumática, para que a gente conseguisse mobilizar essa raiz e aí então fazer a remoção total do dente. Ou seja, vamos virar para cá. Vamos virar de novo. Volta a minha luz também. Ou seja, com a remoção total do dente, essa paciente ela evoluiu muito, muito, muito bem. Essa paciente ela não desenvolveu uma parestesia pós-operatória, né, nem transitória,
né? Tamanho foi o cuidado para que a remoção fosse minimamente invasiva, né? Você trazer essa cirurgia, né, estudar o caso, entender os passos, entender a anatomia, executar exatamente as manobras com muito cuidado e delicadeza, você pode pegar um caso como esse que eu mostrei agora e resolver ele com uma experiência positiva para o paciente. Resolver ele com uma experiência em que o paciente se torna muito grato para você, porque era um paciente que tinha certeza que ia ficar com a parestesia definitiva, que o dano ao nervo ia ser eterno e que nunca mais ia sentir o lábio, né? Porque isso que era uma paciente orientada, que estava muito consciente, que entendia o que era esse nervo alveolar inferior, que entendia exatamente quais eram as repercussões possíveis, né? Mas ela se beneficiou ali de uma técnica cirúrgica que foi muito feliz e que pôde coletar aí uma experiência positiva e não teve a qualidade de vida de maneira alguma alterada, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer essa possibilidade de vocês enxergarem esses casos que são rotina do meu dia a dia, não são uma literatura, um caso 1 em 1 milhão, uma técnica que não é reprodutível, nossa, a técnica do Dr. Fulano que só ele executa. Não, são técnicas básicas, são técnicas que você, com experiência, com uma curva de aprendizado bem evoluída, pode executar no teu consultório também, pode executar na tua clínica, a clínica onde você trabalha. Você pode melhorar e entregar mais para os teus pacientes. Você pode fazer com que você se torne ali uma referência cirúrgica. Você se torne alguém que as pessoas procurem para resolver complicações, né, que antes não tinham recurso ou que não existia ninguém que resolvesse. Você passa a ser diferenciado. E se você se torna diferenciado no mercado, você se torna respeitado entre os colegas vão encaminhar paciente para você, você se torna uma referência na comunidade, as pessoas já lembram do teu nome quando se fala de terceiro molar, de siso, fala com ele que ele resolve, né? A partir do momento que você passa a solucionar problemas das pessoas. E eu acredito que solucionar problema de dente perto do nervo é um grande abridor de portas. Por quê? Esses pacientes batem de porta em porta, de dentista em dentista, não se sentindo seguros para fazer com a maioria, porque a maioria corre, né? E tudo bem correr, se você não está preparado para resolver. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Se você não tem treinamento, se você não executou, se você não assistiu o Café com Cirurgia 2, você não pode entrar num procedimento como esse. Mas agora, se você entende os conceitos, executa um bom treinamento, né? Você passa a entender o problema e sabe as maneiras corretas de minimizar os danos, você vai conseguir executar esses procedimentos com maior tranquilidade, né? E é isso que a gente quer. Eu quero que vocês evoluam, eu quero que vocês caminhem comigo nessa jornada, né? Pessoal, o segredo está no planejamento. Técnica detalhada, conversa honesta com o paciente, respeitando as limitações de cada situação. Esse era um caso extremo, nível hard, né? Eu me senti seguro para fazer, porque eu entendi os conceitos anatômicos e executei. Não estou falando para vocês pegar amanhã e fazer um caso parecido, né? Mas sim que é possível, sim que um dente como esse não condena o paciente a uma parestesia definitiva ou um trauma mais severo, tá bom? É isso que eu quero chamar vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês, né? Eu acredito que tem perguntas. Vamos ver aqui. A Rafaela falou como evoluíram os exames diagnósticos por imagem, com certeza. Além de terem evoluído, eles estão muito mais acessíveis, né? A gente tem a capacidade de fazer tomografias com baixa radiação muito rapidamente e você ter acesso a esses exames de maneira digital, né? Isso que facilita a capacidade de manejo dessas imagens, né? Sempre com um bom profissional de radiologia para te dar suporte, né? Isso é fundamental. Oi, Natália. Natália perguntou se eu já tive um caso que evoluiu para um neuroma traumático. Com um diagnóstico comprovado por histopatológico, não. Felizmente, já tive casos em que a gente fiz a avaliação e era um neuroma já instalado, pós-trauma e uma outra situação, mas nunca vi o decorrer assim,
um caso meu, um caso de um colega que eu pude acompanhar de perto desde o trauma até a evolução para o neuroma traumático. Mas sim, já tratei neuroma traumático já instalado previamente. Vadirene, quero fazer uma consulta. Oh, seja bem-vinda. É isso aí. Alguém tem mais uma pergunta, pessoal? Caso de neuroma traumático, que a Natália comentou, é uma repercussão possível de um dano mais importante ali à estrutura do nervo. Quando o nervo sofre um dano, ele vai responder aí com um reparo eventualmente acelerado, exacerbado e desorganizado. Né? E dentro desse reparo desorganizado, dessa tendência do corpo de tentar se formar ali a integridade daquela estrutura do nervo, como os cotos nervosos traumatizados eventualmente eles estão muito distantes, pode haver a formação do neuroma traumático. E o neuroma traumático pode estar ali, trazer sensibilidade dolorosa, sensação de queimação, sensação de choques, e aí são problemas que necessitam um atendimento especializado. Eu acredito que hoje quem mais vai poder atender e tratar neuroma traumático hoje é o profissional de referência para isso, é o neurocirurgião de nervos periféricos. Eu acho que geralmente eu encaminho nesses casos quando eu vejo, porque o neurocirurgião de nervos periféricos ele pode, em conjunto geralmente com o bucomaxilo, trabalhar fazendo a remoção desse neuroma, a enxertia neural ali, tentar reconstruir a integridade desse nervo. Então são casos mais extremos, né, complicações mais graves que podem acontecer, e é importante que a gente saiba diagnosticar e dar o encaminhamento correto para esses pacientes. Pessoal, Café com Cirurgia é uma iniciativa nossa para trazer discussão clínica, para trazer conhecimento no momento que você está se preparando para começar teu dia. Tomando um cafezinho, a gente bate um papo e enriquece aí as nossas manhãs. Toda quarta-feira, 7h30 da manhã, estarei eu aqui, meu café e meu grupo de conversa, né, onde a gente vai trocar ideia, trocar experiência e mostrar casos para vocês, tá bom? Quem tiver um caso que queira que apareça aqui no Café com Cirurgia, fala, Charles, estou com um caso para ter dúvida, vamos fazer um planejamento junto, vamos fazer um planejamento ao vivo, compartilha comigo, manda uma mensagem aqui, vai ser um prazer a gente trazer a realidade de vocês para esse bate-papo, para essa conversa, né? Porque a finalidade, volto a dizer, é enriquecer o dia a dia de vocês, é trazer benefício para a prática clínica de cada um de vocês. Estaremos novamente na semana que vem aqui com mais uma edição do Café com Cirurgia. Já dou um spoiler, na semana que vem nós vamos falar sobre técnicas de remoção desses cistos e tumores que são recorrentes no nosso dia a dia, que os pacientes procuram, perguntam, e muitas vezes nós não estamos preparados adequadamente para tratar. Essa semana chegou para mim no consultório uma paciente que está há 5 anos com uma lesão de lábio, em que ela já foi no dermatologista, o dermatologista falou que não trata, ela passou por um encaminhamento, fez um monte de exame de imagem, né, que particularmente eu não veria necessidade, né, para tentar determinar o que seria aquele nódulo, com uma preocupação da família, gerando todo um contexto de estresse, ela tentando fugir do problema, a família preocupada com aquela lesão, e essa lesão é basicamente uma mucocele, um cisto de retenção de muco que é facilmente removido dentro do consultório, né, se você emprega a técnica correta. Então, vamos falar desse tipo de lesão na semana que vem, porque faz parte do dia a dia clínico, e se você domina a técnica para remoção, é mais um procedimento que agrega e traz aí um diferencial para você no consultório. Muito obrigado, pessoal!